Hoje eu estou aqui em Miami, realizando um sonho meu, e isso só foi possível porque eu olhei pra dentro e eu parei de fugir. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se a tua vida não estiver travada porque ela é difícil, só que porque tu tá fugindo de si mesma? Quando essa pergunta ela veio pra mim, isso doeu em mim também, mas foi quando tudo começou a destravar. Então, antes de começar esse vídeo, bonjour! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal, que tá só começando, mas tem muito conteúdo profundo, intenso e maravilhoso pra você. Se tu ainda não me segue nas redes sociais, @oqueoamorfez, já se inscreve aqui no canal e vamos para mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu gostaria muito de falar sobre como a gente passa a nossa vida inteira tentando fugir de nós mesmas e como que isso impacta principalmente na realização dos nossos sonhos, sejam eles quais forem. E eu te digo isso porque eu já fugi muito de mim e eu comecei a entender como que isso estava impactando na minha vida. Hoje eu estou aqui em Miami realizando um sonho meu e isso só foi possível porque eu olhei pra dentro e eu parei de fugir de mim. Eu parei de fugir do que precisava ser visto. A gente só consegue alcançar os nossos objetivos a partir do momento que a gente se conhece 100%, a partir do momento que a gente olha para o que precisa de atenção. Então, esse é um dos pontos principais. Existe uma fuga que ela é a mais safada, vamos colocar assim. É aquela fuga que a gente pensa, não, isso aqui eu não tô fugindo, eu tô sendo compromissada. Mas essa é a fuga que mais te faz se desconectar de si mesma e principalmente de sentir um vazio, que é a fuga e eu chamo ela de fuga da rotina. É aquela fuga que tu tá sempre cansada, tu tá sempre fazendo alguma coisa, tu tá sempre fazendo muita coisa pelos outros. Por exemplo, eu trabalho pro meu chefe. Então você tá lá, trabalhando pro seu chefe, fazendo tudo por ele, passando horas e horas no trabalho. Não, Dani, eu não penso dessa forma porque eu tô fazendo por mim, eu recebo meu salário no fim do mês, tá? Mas é todos os outros sonhos que tu tem. Quanto isso tá te consumindo? Entende o que eu tô falando? Tu tá sempre dando conta, tu tá sempre correndo, tu tá sempre se virando, tu tá sempre fazendo tudo. Só que deita no travesseiro, tu sente um vazio, tu sente um cansaço. Por que isso acontece? No fundo, tu só queria respirar, tu só queria ter um tempo, tu só queria viver. E é aquela sensação de que, cara, tá faltando alguma coisa, só que eu não sei o que que é. É aquela inquietação, sabe do que eu tô falando? Eu já senti isso muito forte no meu coração, até eu entender que eu tava colocando energia demais em outras coisas e pouca energia em mim. E quando eu colocava pouca energia em mim, consequentemente, eu não conseguia viver a vida que queria. Eu não conseguia viver os meus sonhos. Eu não conseguia viver a minha felicidade. Eu tava fazendo os outros felizes e, consequentemente, a minha felicidade ficava pra depois. E o tempo vai passando, tu vai empilhando os teus dias, tu vai deixando pra depois, e tu não percebe que nisso, de ir empurrando com a barriga, de ir deixando pra amanhã, de ir deixando pra depois, a tua alma também vai ficando de canto. Porque a alma é essa necessidade, é a necessidade de realizar a nossa missão. E a nossa missão, nosso propósito de vida é ser feliz. Então, quanto mais tu vai se empanturrando, vamos colocar assim, de trabalhos, afazeres, rotina, enfim, mais a tua alma fica, poxa, tô sendo esquecida. E eu passei por isso há um tempo atrás. Há um tempo atrás eu lembro que eu não acreditava nos meus sonhos, eu achava que eu precisava trabalhar, dar o melhor de mim para os outros, para que assim eu seria reconhecida. Eu sentia que eu precisava dar o meu melhor para os outros, porque assim eu seria reconhecida pelo mundo, pela sociedade, pelos meus colegas de trabalho, enfim.
E quando eu falava dos meus sonhos, eu sempre escutava que era loucura. É loucura se mudar pra Florianópolis, é loucura viver o que tu quer viver, é loucura trabalhar por si mesma, é loucura ser terapeuta hoje em dia porque não ganha dinheiro. Tudo era uma loucura demais pros outros. Só que pra mim, loucura é viver uma vida inteira longe da própria felicidade, da própria paz. Então eu decidi me investir de coragem e eu falei, é loucura? Que seja então, eu quero viver isso. E aí a gente pode entrar numa segunda fuga, que ela tá muito atrelada com a fuga da rotina, que é qual? A fuga das redes sociais. A gente pensa que a gente tem um mundo nas redes sociais. Ali a gente pode se expressar, a gente pode fazer o que a gente quer. Só que as redes sociais não são vida. Você não tá ali vivenciando, experienciando, conhecendo o mundo, olhando para a natureza, se relacionando de fato com pessoas. Na verdade, as redes sociais só estão te deixando mais e mais vazia. A gente pensou que as redes sociais elas viriam para unir as pessoas e fazer a gente se conectar com pessoas do outro mundo, só que a gente levou isso no radical demais. Agora você tem casas onde tem pai, mãe, filhos mexendo no celular que nem se veem mais direito. Então a gente precisa dessa conexão, seja com o mundo, ou seja, com os seus sonhos, com a natureza, com outras pessoas. Miami tem sido muito disso pra mim. Na verdade, a minha transformação já começou quando eu decidi me investir de coragem. E eu falei, calma aí, é loucura pra você a vida que eu quero levar? Tudo bem, pode ser, só que essa é a vida que eu quero viver. Essa é a felicidade que eu quero abraçar. É aqui que eu me encontro. Então, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu tentar. E eu lembro quando eu me mudei pra Floripa. Eu me mudei, acho que eu já falei disso aqui em outros vídeos, mas eu me mudei pagando um aluguel de R$1.200 e recebendo 1.326 num CLT. E todo mundo me chamou de louca. Era a primeira vez que eu tava saindo de casa pra morar sozinha. Então, eu não fui dessas que saem de casa e vão morar fora de casa na mesma cidade. Eu queria ser assim e arriscar com tudo. Se fosse pra arriscar, que fosse com tudo. Então, eu saí da cidade que eu morava, fui pra outra, enfim. E dali eu comecei a ver meus sonhos se concretizando. Por quê? Ali foi a quebra principal da barreira que estava me impedindo. Primeiro, ali eu quebrei essa fuga da rotina, eu quebrei essa fuga das redes sociais, mas eu também quebrei a fuga, mas ali eu também quebrei a fuga de terceiros, que era o quê? Colocar a opinião de terceiras pessoas em primeiro lugar. E isso acontece muito. Eu atendo pacientes que têm cargos renomados, que têm tudo, dinheiro, status, tudo, e não se sente feliz. Não consigo ser feliz. Eu escuto isso diariamente. Por quê? Porque essa pessoa, ela fugiu de si mesma, ouvindo opiniões de terceiros. E aí ela deixou seus sonhos de lado, sua felicidade de lado, tentando se provar para outras pessoas e não para si mesma. Isso dói. Quando tu deita a cabeça no travesseiro e tu não sabe mais quem tu é. Quando tu deita a cabeça no travesseiro e tu não sabe mais, poxa, o que me faz feliz? Quem eu sou? O que eu gosto? Por que eu tô aqui? Então, nessa minha transição foi quando eu quebrei todas essas barreiras. E ali, gente, sério, ali foi quando tudo começou a acontecer na minha vida. Ali eu realizei um sonho de morar fora de casa desde, sei lá, 16 anos de idade. Eu sempre quis morar sozinha, sempre tive essa vontade e ali eu consegui. E não só consegui, mas eu fui morar na cidade que era o meu sonho, morar, Florianópolis. Segundo, dali em diante consegui fazer 5 dígitos mensais para conseguir me bancar. Então eu saí de um salário de 1.300 para 5 dígitos. Consegui trabalhar com coisas que me fazem feliz. Gente, eu saio dos atendimentos, um dia eu ainda vou gravar pra vocês. Eu saio dos atendimentos e eu saio feliz, eu saio em paz. Até esses tempos, meu namorado, ele falou assim, nossa amor, eu queria tanto ser como tu, assim, de sair e sair bem, sabe? Sair realizada dos teus atendimentos, assim, eu vejo como tu sai, isso me inspira. E é isso. Eu encontrei a minha felicidade quando eu quebrei tudo isso, quando eu parei de fugir de mim. Só que tudo isso só foi possível quando eu olhei para o que doía. Porque se tu não olhar para o que dói, tu vai continuar seguindo. E o que que dói? É essa falta. Por que que essa falta vem? Por um medo. Qual é esse medo? Porque se tu continua vivendo no automático, tu continua na zona de conforto. E a zona de conforto,
ela não vai ser tão dolorida quanto tu olhar porque tu precisa olhar. Para as tuas dores, para os teus medos, para os teus machucados. Todo mundo tem medo. Quando eu vim para Miami, eu tava morrendo de medo. Primeiro, de poxa, será que eu não vou gastar um valor que eu não precisava gastar, que eu poderia economizar, que eu poderia usar em outras coisas? Será que se eu for para Miami não pode acontecer nada comigo lá? Eu sempre fico doente. Se eu ficar doente lá em Miami, o que vai acontecer? Para onde que eu vou? Então tudo isso também passou na minha cabeça, só que eu tinha duas escolhas. Não vou, então vou pegar esse dinheiro e vou investir, vou fazer outra coisa. Ou vou me arriscar e vou viver o que eu quero. Por quê? A vida é sobre viver. E o que é viver pra você? Pra mim é intensidade. Pra mim, viver é a realização dos meus sonhos. Pra mim é poder olhar pra minha vida e falar assim, caramba, eu fui feliz, né? Eu fiz muita coisa nessa vida. E é isso que eu tenho feito. E quanto mais eu faço disso, mais próspera eu fico. Mais o universo vai trazendo pra mim. E nada vai me faltando. Então, se eu puder te deixar com uma mensagem final nesse vídeo, qual vida você gostaria de estar vivendo agora? E por que não tá? O que te falta? Talvez seja só coragem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Acompanhe os vlogs que eu tô fazendo também sobre a minha viagem aqui em Miami. Na verdade, não é só em Miami, hoje é meu último dia em Miami e agora eu vou pra outras cidades, que daí você vai ter que acompanhar o vlog pra saber. Então, um beijo. Não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo e já comenta aqui pra mim qual é a vida que tu quer viver.